Bom, Rick, acho que a gente vai para o assunto mais polêmico da noite, tá? Vamos partir para o assunto mais polêmico da noite. Drogas e religião de orixá, cara. O que você tem a falar sobre isso? Rapaz, o que eu tenho que falar sobre isso é muito sério, né? Porque, como eu venho falando para você desde o começo da entrevista, eu tive um histórico muito difícil, né? Eu tive uma história muito problemática. E como um ser humano, eu conheci de tudo na vida, né? Sofri, apanhei muito e, infelizmente, eu também passei por esse momento. Eu conheci as drogas. Quando eu sofri muito, quando eu me desviei do caminho espiritual através de uma rebeldia talvez desnecessária, né? Por ignorância, eu conheci as drogas. Conheci as drogas de tal forma que eu perdi tudo. Eu cheguei a ponto de morar na rua. Cheguei a ponto de perder família. Me permitir me envolver com esse tipo de coisa. Isso começou ainda na Ilha do Governador? Sim, isso começou na minha adolescência. Porque lá tá terrível, eles nem gostam mais de macumbeiro. Pois lá é. Tá terrível. E eu posso dizer para você hoje de cadeira, para todos que estão ouvindo, que eu sou prova viva que Orixá e Ifá salva a vida do ser humano. Porque talvez se eu não fosse o Amorixá, e se eu não fosse hoje o Obaeni, se hoje eu não fosse iniciado em Ifá, talvez eu não estivesse vivo. Entendeu? Porque se não fosse Orula, se não fosse Oxóssi, se não fosse Ogum, eu não estaria vivo. Porque eu prosseguiria no caminho negativo, no qual muitas vezes eu estive à beira da morte, e o Orixá foi lá, ó, no buraco e me resgatou. Ogum me resgatou. Odé me resgatou. Eu quero deixar claro aqui também que houve uma parte da história que a gente não relatou, que mesmo depois que eu passei pelos Gs, eu volto ao Queto, né? E quando eu volto ao Queto, eu conheço um senhor chamado Paulo Jager, Paulo de Ogum, Babalorixá da Mariópolis, com o qual eu fiz obrigação e voltei para o candomblé do Queto, né? Eu já havia separado da minha esposa há muito tempo, Dona Vera, e quando eu conheço esse Babalorixá e ele me deu a mão, um dia na beira da praia, em Vitória, eu precisando de ajuda mais uma vez, eu viro para ele e falo assim, ele sentado do lado bebendo cerveja comigo, eu falei para ele, o senhor me ajuda? Aí ele falou, se você quiser ajuda, eu estou aqui. E ele abriu as portas da Mariópolis, e lá eu fiz a minha obrigação, e Ogum, mais uma vez, Ogum me deu posto, que foi o posto Babá Tebexé. Posto esse que eu tenho muito orgulho, que eu carrego no coração. E quando eu adentro o mundo de Ifá, já por ter muito tempo de santo e obrigação ser conhecido, falaram para mim, você quer saber sobre o seu orixá? Não foi imposto. Não foi imposto, se você queria saber. Isso é muito importante, para a gente não botar a culpa e incriminar. Isso, não existe imposição. Bom, Até foi essa uma das perguntas que fizeram aqui, que eu estou guardando as perguntas. Deixa eu ligar meu microfone. Foi até uma das perguntas que fizeram aqui, e eu estou separando as perguntas para depois fazer no final, porque está vindo algumas perguntas. Mas essa pergunta está ligada a isso que você está falando. Ifá não foi por imposição. Claro que não. Como ficou a visão do seu babá ou da sua Iá em relação a você ter ido a Ifá? Olha, na realidade, eu não pedi permissão, não. Eu não pedi permissão. Mais uma vez, né, impetuoso, eu fui por necessidade. Entendeu? Entendi. E necessidade essa que era tão emergencial que não dava tempo de se comunicar. Tinha que se fazer, né? O Lula ali determinou que tinha que ser feito para poder salvar uma vida. Mas depois que ficou ciente? Depois que ficou ciente, criou-se uma ideia, até não problemática, porque a Ialorixá, ela é uma pessoa de muita cabeça aberta.
uma pessoa muito inteligente, uma senhora de muitos anos de santo, de muito A conhecimento. gente vai tentar trazer ela aqui, viu? Hoje seria muito axé. ajuda. Vai agregar muito valor a esse podcast. Acho que a gente precisa trazer Pai Paulo também. Isso. Pai Paulo é extraordinário. E isso, simplesmente, eu fui chamado a atenção até, né? Que eu cuidasse daquilo com responsabilidade, porque seria mais uma forma de você se apresentar publicamente, né? Hoje eu sou o Baiano Oriatê, então, como o Gundadil falou mais cedo, antes de começar o podcast, a gente trabalha com imagem. Então você tem que ter uma postura, você tem que ter uma conduta, porque você é formador de opinião, você é líder, as pessoas, você vive no Big Brother. As pessoas estão te observando 24 horas por O dia. sacerdote não pode sentar a praça como ali. Não pode. Henrique, eu queria aqui te parabenizar, tá? Primeiro de tudo, o Rony Mês diz que a gratidão ela é a memória do coração. Então você agradeceu sua zeladora, agradeceu as pessoas de sua história ao Pai Paulo, agradeceu todo mundo. Isso é tão difícil hoje em dia na cultura iorubá, na cultura do orixá, porque as pessoas simplesmente tocam de casa e por um problema ou outro esquece tudo que foi feito ao longo de uma vida, só lembra das partes ruins. Então eu gostaria muito de lhe parabenizar e dizer para todos vocês que o Henrique em momento algum fugiu da raia das perguntas mais críticas. Ele mesmo foi quem pediu para que perguntasse, para quem falasse. Com certeza. Obviamente nós, como âncoras que somos, a gente respeita e tem bom senso com cada indivíduo que se senta aqui nesta mesa para ser entrevistado. É porque eu creio da seguinte forma, existe na vida momentos bons e momentos ruins, atitudes boas e atitudes ruins, né, que o ser humano comete. E o Orúmila está aqui para nos aconselhar a seguir no bom caminho. Então, para que eu possa me deitar com a minha cabeça tranquila, de ter um filho, de ter um cliente, de ter um amigo, um irmão que abre a porta da casa dele para que eu faça uma cerimônia e que eu deite com a minha cabeça tranquilo, eu conto a verdade. Porque contar a verdade com exatidão é evitar a mentira com exageros, entendeu? Então, se você sabe da história da minha vida pela minha boca, aquilo que forem te contar lá na frente não vai ser surpresa. Show hipocrisia. Você vai falar, não, eu ouvi da boca do próprio. Ele me contou que já errou na vida. E por que serviria, de que serviria a espiritualidade se não fosse para te ensinar que os teus erros aqui na Terra não vão servir de nada e que você pode mudar, que você pode melhorar? De que serviam os conselhos e as atitudes do orixá? De que serviam os conselhos de Orula se eu continuasse vivendo enganado na vida, achando que viver como Ogã era maneiro, achando que vivendo as coisas do mundo eu estaria sendo uma pessoa legal e estaria me privando de tudo de bom que o orixá tem para me dar, tem me dado até hoje e ainda tem para me dar mais, e estaria privando as pessoas da minha companhia, estaria privando as pessoas do meu aprendizado. Então hoje eu falo com orgulho que já errei, que já conheci as coisas do mundo e passei por elas. Estou passando por elas a cada dia o seu mal. A cada dia, Orula me dá um conselho, Odé, Ogum me mostra o caminho, né? Ogum mostra para mim, não vá ali, não faça isso. Olha, quem continua fazendo isso está assim. E Oxóssi tem aquilo para te dar. Exu tem aquilo para te dar. Então, através das pancadas da vida, hoje eu posso servir como exemplo. Porque só pode falar da fome quem sentiu a barriga doer.